Irmão, você que trouxe o seu livro, a sua Bíblia, abra conosco em Mateus 17, versículo de número 20. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode olhar para o telão que está aí, já para você. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem hoje é: o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos, irmão. É pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que nós temos forças para orar. É pela fé que nós sabemos que o dia de amanhã ele vai ser melhor, sim. Mas amanhã na presença de Deus é melhor, sempre é melhor. Nós não estamos daqui. Então, amados, mas por que Jesus estava usando dessa palavra? Por que ele usou dessa palavra para falar? Com quem que ele estava falando? Ele estava falando com seus discípulos, por causa da falta de fé deles, da comunhão que eles precisavam ter, do entendimento que eles não estavam acontecendo na vida deles. Isso está lá no versículo número 16, Mateus 17, 16, que diz assim, e trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. O que aconteceu nessa passagem aí? Irmãos, tinha uma pessoa que estava o quê? Ele estava um jovem possesso, endemoniado. E o pai dele levou ele até os discípulos, mas eles não puderam curar. Aí por causa de quê? Por causa da fé, ficaram com medo. Cada um de nós aqui é cheio do Espírito Santo, nós temos poder para isso. Para colocar a mão sobre os enfermos e curar as pessoas. Mas você tem que exercitar a sua fé. Mas não essa fé natural que a gente já nasce com ela, mas a fé sobrenatural. E tem casta de demônio também, que ele não sai se não tiver com jejum e oração. Precisa ter essa comunhão com Deus para você fazer certo tipo de trabalho na igreja. Às vezes você tem que ter um tipo de conhecimento para fazer um casamento, para fazer um batismo, fazer um noivado, boda de ouro, boda de prata, boda de diamantes. Então tem tudo um ritual, uma cerimônia. Assim também é o dia do culto de libertação. Nós precisamos estar preparados, porque a gente está entrando numa área muito perigosa. Muito perigosa, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Mas primeiramente, a gente tem que saber com quem nós estamos contando na hora de estar fazendo esse trabalho. E nós precisamos estar contando com Deus, que é Ele, através do Senhor Jesus, que liberta. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada vos causará dano algum. Então nós temos que ter certeza que Deus está com a gente nesse trabalho. Temos que ter certeza que Deus verdadeiramente vai operar maravilha nessa noite. Então, amados, por isso que nós estamos aqui. Será que Deus é duro quando Ele fala uma palavra dessa? Ele falou uma palavra assim, que os discípulos não pudessem assim, alcançar essa fé? Não. Ele está falando aqui que a fé precisa ser a fé sobrenatural, tamanho de um grão de mostarda. As irmãs estão aqui, até o pastor Moisés, você quer que é grão de mostarda, as irmãs principalmente, mais ainda. Você não enxerga ele, o grão de mostarda. Então é desse tamanho que a nossa fé precisa ser, a fé sobrenatural. Para você, cheio de Espírito Santo, ser usado na cura, na libertação, é essa fé. Se ele falasse que fosse o tamanho de um caroço de abacate, aí já começava a complicar, porque o tamanho de um grão de mostarda, tem pessoas que não têm essa fé, tem a natural, mas essa não tem. Então, irmãos, nós precisamos praticar o que o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra. Na verdade, Ele está falando, é só ter um pouquinho, uma fé pequenininha que o milagre acontece. Mas precisa ter essa fé.
Então, tudo que Deus quer de nós é obediência, é seguir os seus estatutos, seus mandamentos, que tudo vai bem na nossa vida. Muitas das vezes, nós queremos fazer aquilo que o nosso coração, meu coração está pedindo para me fazer isso. Enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração nos engana. Quantas pessoas estão enganadas aí? Muitas estão enganadas, mas sepultadas lá no cemitério municipal, Parque da Saudade, ou nos outros 4, 5 cemitérios que tem na cidade. Muitas pessoas estão enganadas dentro da sua própria casa, porque o seu coração enganou, ele casou com a pessoa errada, ou ela casou com a pessoa errada. Então, amados, nós precisamos entender que o coração, às vezes, nos trai. Você tem que ver quando é o seu coração que está falando, é quando o Espírito Santo que está falando com você. Então eu pedi a Deus aqui, discernimento, para você entender. Quando é o Espírito Santo, quando é você que quer aquilo, quando é o seu coração que está inclinado para fazer aquilo. Então, amados, quando isto não acontece, a obediência, Ele trata conosco. A pessoa desobediente, ela precisa do tratamento de Deus. Essa que eu estou falando, que essa pessoa é o povo de Deus, são o rebanho do Senhor que eu estou vendo aqui, aleluia. Precisa do tratamento do Senhor, porque ele está sendo desobediente à palavra de Deus, ele não está cumprindo os estatutos que o Senhor deixou para nós, e isso causa o quê? Uma consequência, um abismo puxa outro abismo. Então, amados, aí o Senhor vem tratando com a gente, não para maltratar a gente, mas é para corrigir cada um de nós. E cada um, ele sabe aonde que vai doer naquela pessoa. Tem pessoa que você pode tirar todo o dinheiro dela, que ela continua, ela não sente nada. Ela fala assim, eu consigo outro dinheiro, eu faço mais dinheiro. Então, Deus já não mexe no dinheiro daquela pessoa. Eu vou mexer no filho, pode mexer, não estou nem aí para a família. Então, aí Deus toca nela mesmo, vai tratar com ela lá no hospital. Aí ela vai entender e vai se curvar ao Senhor. Porque Deus sabe aonde Ele vai tocar, onde aquela pessoa vai ser atingida pelas mãos de Deus e vai entender os planos de Deus para ela. Então é preciso a gente passar, no tratamento do Senhor. Aí pode ser deserto ou vale. Então, amados, nós precisamos entender que a obediência é a chave da nossa vitória. Obediência, obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Então, amado, uma mãe, quando ela coloca o seu filho de castigo, ela quer fazer aquilo, tem um montão de mãe aqui dentro, ela quer fazer, não, ou ela deixa de dar algo para ele que ele está pedindo ela. Ela quer negar aquilo ao seu filho? Não, mas ela precisa tomar uma atitude, ou colocar de castigo, ou não dar aquilo que ele está pedindo, ou não levar a ele aonde ele quer ir. Para quê? Para ele entender que ele está debaixo de autoridade dela, ela é autoridade sobre o seu filho. Então, às vezes, a mãe fica triste também no canto, mas ela não pode ceder às vontades do filho, porque o filho quer coisa que às vezes ele vai sair fora dos caminhos do Senhor, aquilo vai prejudicar ele e a família também. Eu falo aqui, sempre falei, quando um filho está doente, quando o filho está passando por certa dificuldade, o pai também sofre. Acabei de falar com a irmã lá atrás, agora é mesmo. Então, amados, Deus sabe como atingir a pessoa de uma forma amável, uma forma que vai ser construtiva, que vai verdadeiramente modificar algo no pensamento daquela pessoa, sem maltratar a pessoa, para que ela venha entender o que está acontecendo, coisa que muitas pessoas não fazem, ainda critica a Deus, murmura contra Deus, por que eu estou passando por isso? Aí Deus fala com ela, você tem andado, você tem seguido os meus mandamentos, você tem ouvido os meus estatutos, seguido os meus estatutos? Ela vai entender, ela sabe que alguma coisa na vida dela está errada, quem está errado sabe que está fazendo errado. A pessoa que está cometendo as coisas erradas aí fora sabe que está fazendo errado. Então, quando Deus toca, ela vai fazer, eu estou errado com o Senhor. Então, amados, nós precisamos entender essa parte para a gente não ficar triste ou chateado com Deus. Não
A mãe às vezes não faz aquilo para o filho, ou coloca de castigo, porque naquele momento ele não merece aquilo que ele está pedindo, ele não merece ir naquele lugar que ele tem pedido ela, chorado para ir. Então, mas ela não faz isso para mostrar o filho, só a sua autoridade, não, que ela quer o melhor para o seu filho. Estou falando da mãe, a mãe verdadeira, porque tem muita mulher que o filho nasceu dela, mas ela não é mãe para aquela criança. Tem que falar a verdade. E tem madrasta que é mais mãe do que a mãe. Isso aí a gente também tem que falar. E isso também serve para o padrasto e para o pai. Então, amados, um grão de mostarda quase nós não enxergamos. Observe a misericórdia de Deus, o tamanho da nossa fé, que nós precisamos ter, porque o milagre aconteça na nossa vida e a gente ser usado para ministrar a palavra na vida de outras pessoas, abençoar outras pessoas. Então o Senhor teve esse cuidado para que não fosse algo impossível de a gente conseguir, mas que fosse algo possível de a gente adquirir através das nossas orações e comunhão com Deus. Mas muitas pessoas têm tempo para muita coisa, mas para Deus, ela não tem tempo. Ela não tem tempo a Deus, que ela acha que só agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado por esse dia, tá bom. Não é assim que funciona. Irmãos, a fé, ela não precisa ser grande. Ela não precisa ser grande, conforme está aqui o texto. Mas precisa ser uma fé verdadeira e constante. A sua fé não pode oscilar. Hoje você tem fé, amanhã você não tem. Hoje você tem fé, amanhã não tem. Amanhã tem, depois da manhã não tem mais. Você não pode ter fé agora, saber os problemas de amanhã. Então, graças a Deus, ouvi a palavra e agora eu tenho certeza que Deus é comigo. Amanhã vai ser diferente, eu vou vencer aquela batalha. Você sai daqui desse jeito. Chega em casa, na hora que você deita, coloca a cabeça no travesseiro, você fala assim, amanhã eu não sei como é que eu vou fazer. Já perdeu a bênção. Você tem que ser perseverante, constante. Você sai daqui sabendo que aquilo que você falou, aquilo que Deus falou e você colocou no seu coração, aquilo vai acontecer. É assim que funciona. Ah, pastor, fiquei com fé a noite toda, dormi tranquilo, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Você pode ter certeza. Aquilo não era para você. Que Deus não erra. Nós erramos, mas Deus não erra. Deus não erra. Então, amados, existe a fé falsa ou uma falsa fé? Existe? Existe. Que fé que é essa? É aquela que você confia em Deus, mas depois você começa a falar para você mesmo, eu acho que isso não vai dar certo não. Acabamos de falar isso aí. Eu acho que não vai dar certo não. Quando você pensa assim, irmão, você já perdeu. Você já fracassou. Você já caiu. Porque você não confiou no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, amado, pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Elas caíram, uma muralha muito grande, muito forte. Assim, quando você tem fé, as muralhas que se levantaram contra a sua vida, contra o seu casamento, contra o seu emprego, elas têm que cair em nome de Jesus, aleluia. É pela fé. Assim elas têm que cair, né? As muralhas da fofoca que levantaram contra você, das contendas que levantaram contra você, do olho grande que se levantou contra você, tem que cair. Porque o nosso Deus é grande, vivo e poderoso para nos ajudar, aleluia. Mas, por que as muralhas caíram? Porque eles fizeram exatamente como Deus falou que eles fizessem, ou ordenou que eles fizessem. Que eles rodeassem a muralha durante 6 dias, no 7º dia, 7 vezes. Então eles fizeram dessa forma. Se eles fizessem de acordo com o coração deles, ou com a vontade deles, com certeza a muralha estaria de pé lá, até hoje. Até hoje. Mas eles fizeram de acordo com a vontade de Deus. A igreja precisa praticar a vontade de Deus, mesmo que você chore, mesmo que você perca aquele emprego, mesmo que você às vezes passe um dia inteiro sem comer, porque sua boca está amarga, porque a palavra foi forte para você, assim, hoje eu levei a cajadada, não é cajadada não,
é conserto. Nós sempre falamos aqui, sempre orientamos a igreja, quem apanha primeiro é o pastor. Se ele estiver pregando a palavra que naquela área ele está devendo, quem apanha primeiro é ele. Primeiro é ele que apanha. Então, amados, pela fé de Daniel, Deus fechou as bocas dos leões. Pela fé de Daniel, Deus tocou nos leões e falou: vocês não vão tocar nele não, porque está entrando nenhum servo meu. Então, Daniel entrou ali, naquela cova, lançado como que uma alimentação, como uma comida para os leões. Ele foi lançado lá dentro, porque ele era temente a Deus, tinha espírito de excelência, de sabedoria, podia interpretar qualquer tipo de sonho, tinha visões. Deus falava com ele falava com Daniel, e Daniel falava com Deus. E ele tinha fé, e ele não deixou de praticar aquilo que tinha costume de fazer, orar 3 vezes por dia, por causa de homens. Eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou agradecer a Deus 3 vezes por dia, com a janela aberta, porque ficava aberta para o lado de Jerusalém, da onde eles tinham sido retirados e tragos como cativos, como prisioneiros do rei Nabucodonosor. Então, amados, ali o leão procura carne. O leão não come capim, não, ele come carne. Então o que ele fez? Deus foi lá e fechou a boca do leão. Porque Daniel, ele tinha cheiro de carne? Não, Daniel era espírito, aleluia. Então o leão não está procurando espírito, está procurando carne. Assim é o leão que está aí fora, que anda ao nosso derredor, buscando, quem possa tragar, que é o inimigo. Esse leão está simbolizado no inimigo. Então, o inimigo ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e é a igreja que ele quer. Se a igreja tiver em espírito, nada vai acontecer, mas se a igreja tiver com cheiro de carne, ele vai atacar, porque deu brecha, deu legalidade. O único leão que estava ali dentro, que talvez deve ter falado no ouvido de Daniel a noite toda, foi o leão da tribo de Judá, aleluia. No outro dia o rei chegou e chamou Daniel: eis-me aqui, ó rei, e vive para todo sempre. O rei ficou todo alegre, Daniel estava lá intocável, porque Deus fechou a boca do leão, ou dos leões que ali estavam, eram muitos leões, e eles não estavam doentes. Que alguém pode falar assim: será que o leão está doente? Não, todos aqueles acusadores de Daniel foram lançados lá dentro. Antes de chegar no fundo ali da cova, eles foram atrocidades pelos leões, de tanta forma que eles estavam. E Daniel estava lá tranquilo lá dentro, mas o verdadeiro leão estava do lado dele, aleluia. Assim como está dentro do nosso lado, está no lado da nossa família, que é o verdadeiro leão da tribo de Judá, aleluias. Esse é o leão forte, aleluias. Irmãos, Hebreus 11:6, glória a Deus. Hebreus 11:6 diz assim, glória a Deus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, aquele que dá recompensa para quem busca Ele. Nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Você está buscando Deus, Ele vai te recompensar por isso. Mas nós temos que crer que Ele existe. Você não está vendo Deus, eu não estou vendo Deus, mas nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, e Ele andando, caminhando aqui no meio da igreja, aleluias. Conforme aquele que está cheio do Espírito Santo consegue chegar numa casa, ou chegar em certo local, e ele sentir uma presença do maligno naquele lugar. Ele também consegue sentir isso. Não sei se alguém aqui sente isso, quando chega um lugar, você vê que o lugar está pesado, esse lugar está pesado para mim ficar aqui, tem coisa ruim nesse lugar. Por quê? É luz chegando aonde tem trevas, a luz não combina com as trevas e vice-versa. Como está a nossa lâmpada diante do Senhor? Ela está acesa. Como está a nossa fé diante do Senhor? Eu sei que várias casas, ou todas as casas aqui têm problemas.
né? Às vezes financeiros, às vezes espirituais, às vezes na vida conjugal, às vezes com os filhos. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, todas as casas aqui, para quem tem fé, também tem o nosso Deus ali dentro, aleluia, trabalhando, aleluias. Ele está ali, glória a Deus. Nós temos que crer então que Deus existe. Através da nossa fé, Deus pode usar qualquer um de nós de forma sobrenatural. O que é isso? Uma forma não comum, jamais vista pelo homem. Conforme ali Pedro, ele anda sobre as águas. E não tinha nada ali, só tinha água. Quando você pisa na água, você afunda. Conforme Jesus andou sobre as águas, e Jesus ainda estava no corpo igual nós de humilhação, não tinha ainda ascendido aos céus. Ele estava aqui embaixo, mas ele andou sobre as águas. Ele não tinha morrido e ressuscitado ainda, ele estava conforme nós estamos aqui. Conforme ele veio andando, ele falou assim: se tu é mesmo o meu Senhor Salvador Jesus Cristo, então faça que eu ande sobre as águas. Vem. E Pedro foi. Mas como ele foi olhando os problemas, a tempestade, o vento forte que estava no mar, ele começou a olhar para o lado e começou a afundar. Todos nós conhecemos essa passagem e verdadeiramente isso procede na igreja, nos dias de hoje. Isso acontece na igreja. Por causa de que quando você começa a olhar os problemas, você não vem na igreja, você não vem, às vezes nem trabalhar você não vai, você começa a olhar o vento forte, você começa a olhar a chuva forte, o sol quente, você começa a colocar assim, impedimento dentro de você mesmo, no seu coração, para que você possa chegar na casa de Deus, para que você possa trabalhar. Então você tem que seguir aquilo que Deus colocou no seu coração, a seguir aquilo que verdadeiramente é de Deus, a parte de Deus. Se Deus falou que você vai vencer, você não vai vencer, você já venceu, aleluia. Mas se você colocar que você não consegue, você não vai conseguir. Então, irmãos, nós estamos falando aqui, pela fé, Jesus, no mesmo corpo de humilhação que o nosso aqui, ordenou que Lázaro saísse para fora depois de 4 dias sepultado. Que Jesus é esse, hein? E Lázaro veio, já cheira mal, já tem 4 dias, Senhor. Lázaro, vem para fora. E ele veio para fora andando normalmente, sem cheiro nenhum de nada, igual nós estamos aqui, veio desenrolando as faixas, que desenfaixava as pessoas naquela época, e passava unguento na pessoa, era uma tradição deles. Então veio tirando aquelas faixas e saiu para fora. Assim o Senhor também nos tirou da sepultura que nós vivíamos lá fora no passado, ali na vida tortuosa, nos caminhos pecaminosos que o inimigo nos oferece, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do diabo e a vontade do mundo. Mas o Senhor, Ele nos tirou para fora. Fulano de tal, pastor Moisés, vem para fora, que eu vou te dar uma vida de verdade, aleluia. Assim falou com cada irmão que está aqui, aleluia. Assim falou com o nosso pastor: vem para fora, sai desse túmulo, você está morto, você é um vivo morto, ou um morto vivo. Vou te mostrar uma vida de verdade, e vou colocar um ministério abençoado na sua mão, aleluia. E nosso pastor está aí, um homem de Deus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão aqui, homens e mulheres de Deus aqui na minha frente, aleluia. Temos problema, temos um Deus que resolve qualquer tipo de problema, aleluia. Um Deus grande e poderoso para isso, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, João 14, 12. Vamos ver essa promessa de Deus aí. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, Jesus falando, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, promessa de Deus. Então qualquer um de nós aqui, se nós cremos no Senhor Jesus, nós podemos fazer coisas maiores que o Senhor Jesus fez. A promessa dele, ele que está falando. Não é pastor, é a palavra do Senhor. Então, irmãos, por isso que quando a gente está aqui na igreja, numa casa fazendo oração, se você tiver
crer no Senhor, confiar no Senhor, o Senhor te usa na cura, te usa na libertação, te usa na palavra de exortação, na palavra de sabedoria, na palavra para aquele casal que está se separando. Ou às vezes você mesmo é usado, o Senhor te dá sabedoria para você enfrentar aquele problema dentro da sua casa. O Espírito Santo te fala como você vai proceder diante daquele ataque que você sofreu da esposa, ou vice-versa, para que haja paz na sua casa, para que haja harmonia na sua casa, para que haja concordância na sua casa, para que tenha paciência na sua casa. É o Espírito Santo. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar, aleluia, a promessa de Deus, mas tem que crer. E às vezes, a nossa confiança, a nossa fé, ela vai sendo, tipo assim, esgotada diante daquilo que você está vivenciando, ou vivendo mesmo na sua casa, ou você está vivenciando no meio da sua família, no meio da sua parentela. Eu orei tanto por fulano de tal, mas nada está acontecendo. Mas você tem que entender que você não é Deus, você é um instrumento de Deus. Você está fazendo a sua parte agora. Quem convence o homem do pecado, não é pastor, não é pastora, não é irmão, é o Espírito Santo. Então no tempo de Deus, com certeza Ele vai chegar até o Senhor. Pode ser por amor e também pode ser pela dor. Mas nós queremos, como nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, nós queremos a libertação da nossa família agora, nós queremos a libertação da nossa vizinhança agora, nós queremos a igreja cheia. Isso é vontade nossa. Mas a vontade de Deus é que essa igreja seja superlotada, mas a pessoa tem que vir diante da escolha que Ele faz. A escolha é dele. É escolha própria, ele não pode ser induzido. A gente pode convidar, conforme nossos irmãos têm, convidar a pessoa. Isso é o papel do cristão, chamar as pessoas para vir. Vamos lá, agora eu não posso amarrar a pessoa e trazer a pessoa amarrada por dentro. Não, vai vir para me agradar, vai sair do mesmo jeito. É assim, ó, eu quero ir lá na igreja hoje, eu quero sentir a presença desse Jesus maravilhoso que você fala, eu quero ouvir a palavra, eu já tomei quantidade de remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, nada está resolvendo, mas do jeito que você me fala, eu sinto que esse Jesus pode resolver o meu problema, e pode mesmo, porque Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Você tem fé sobrenatural? Você pratica essa fé? Em qualquer situação? Tá aí a pergunta. Você tem fé sobrenatural? Ah, pastor, eu acho que eu tenho. Você pratica essa fé? Ah, pastor, tem vezes que eu pratico, tem vezes que eu não pratico. Ou então tem vezes que eu pratico sim. Ou seja, você está se perguntando a si mesmo aí agora, sentado no seu lugar. Em qualquer situação, ou é só na hora que está tudo bem, só, Deus é maravilhoso, está tudo bem, estou com dinheiro, né, minha mulher cada vez mais bonita, meu marido está cada vez, né, acabou aquele tanquinho e está fazendo exercício, agora está lindão, então, aí Deus está maravilhoso, é só bênção, é só vitória. Aí a sua fé está funcionando, mas quando vem a doença, e quando vem falta de emprego, e quando vem ali problemas ali no relacionamento, a sua fé mesma, ela te abate, ela te abala. Como é que está a sua fé? Então, irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé em qualquer circunstância da vida. Estando chorando ou estando sorrindo, nós precisamos verdadeiramente confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, aleluias, glória a Deus. Mateus 26, 39, vamos ver como é que Jesus se portou diante dessa situação. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se. Quem que está falando aí? Está acontecendo isso com Jesus. O seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, Jesus aí nesse momento, você pegar o livro de Lucas, ele relata mais amplamente a coisa mais
o momento mais doloroso da vida de Jesus, ele suava sangue nesse momento. Tamanho o problema que ele estava passando, sentindo, e sabia que ele ia passar morte de cruz. Ele falou: Pai, se o Senhor quisesse, eu passo de mim esse cálice. Está doendo, já está doendo, estou suando até sangue. Eu sei que ainda vem coisa pior, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então ali Jesus falou: não, por mim aqui eu acho que não aguento mais não, mas a minha vontade não pode ser feita aqui nesse momento, mas a do Senhor, para que se cumpra aquilo que eu vim fazer aqui na terra, que é salvar as pessoas, salvar a humanidade. Então eu preciso cumprir a minha missão com êxito, eu preciso cumprir a missão que foi ordenada. Eu desci, tirei minha capa de rei, entrei nesse corpo de humilhação para salvar a humanidade, e eu quero cumprir isso até o fim, que seja feita a tua vontade. E assim foi feito. Aí nós já conhecemos a história. Jesus passa por tudo aqui, humilhação, ingratidão, levou soco, pontapé e flechada, né? Foi transpassado por lança e coroa de espinho na cabeça, e deixou muito sangue derramado, e ainda ficou preso, crucificado no lugar de um bandido. Por isso que eu falo, irmão, não pensa que a igreja tem vida fácil, que não tem isso, prefere as outras pessoas do que nós. O marido às vezes prefere trocar a esposa dele da igreja a troco de uma mulher que está lá fora, na bagunça, e vice-versa. Por causa de que a igreja do Senhor é perseguida. Ele falou: por causa do meu nome sereis odiados, serão perseguidos. O Senhor Jesus deixou bem claro para nós. Mas vai valer a pena, porque o Senhor tem um reino de glória para cada um de nós, aleluias. Nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo, não somos moradores daqui não, nós somos moradores do céu, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Jesus aqui, quando nós falamos nessa passagem, ele está numa situação muito delicada e difícil, mas Jesus foi resiliente diante daquela situação. Ele usou ali a sua fé. Usou a sua fé para ele ficar ali, se sentir forte, né? Talvez até fingindo de forte, doendo, para poder conseguir vencer a morte conforme ele venceu. Então, amados, às vezes está doendo, e a gente fica pensando assim: será que isso que está acontecendo comigo, será que outros irmãos acontece na vida deles também? Acontece. Tem uns que demonstram através de choro, né? Às vezes uma pré-depressão, depressão, fica afastado da igreja, em casa, não fora da presença de Deus, mas em casa, para ninguém ver o semblante, que está abatido, está pálido, né? Mas outros vêm para a igreja sorridente, porque confia no Senhor, aleluia. Tem uns que demonstram o que está passando, outros não, mas todo mundo aqui tem um certo tipo de problema. Irmãos, Jesus, ele viu que estava doendo, mas ele falou assim: eu tenho que vencer, e ele venceu. O Senhor Jesus te fala nessa noite: você não tem que vencer, você já é mais do que vencedor, aleluia. Já está decretada a nossa vitória, aleluia, aleluias. Então, amados, Jesus vira para o pai dele: seja feita a tua vontade. Então tá, a vontade de Deus agora na nossa vida é que a gente seja perseverante na oração, seja perseverante e mantenha a lâmpada acesa que existe em nós, que é o Espírito Santo. Então é a vontade de Deus, é essa vontade que o Senhor quer que se cumpra na igreja. Não é a nossa, que a nossa vontade de chegar em casa, entrar debaixo daquele montão de cobertor e dormir. Mas o Senhor não, Ele quer que você ore, Ele quer que você converse com Ele, para Ele conversar com você, Ele quer dialogar com você, Ele quer te mostrar o que está errado, para você fazer certo, Ele quer te mostrar o que está certo, e já te fala assim vem, parabéns. Então, amado, às vezes a gente passa certas coisas que a gente não entende, porque você não quer. Porque quando você quer entender, você conversa com Deus, que Ele te fala: está acontecendo isso, porque a sua vida está assim, assim, assado. Então, amados, quando fala dessa forma, a pessoa logo entende: eu estou errado. Quem aqui de nós não sabe quando está fazendo uma coisa errada conforme não sabe não comer? Claro que sabe, irmão. Você sabe, se você abrir o gás, deixar o gás aberto, vir para aqui, se você acender um fósforo, mesmo ligar o alambre lá, sua casa vai explodir?
Aí você vai dormir na rua, você não sabe disso? Ou vai matar até alguém lá? Você sabe que se você deixar a panela de pressão lá, ligada lá no fogo lá, e com feijão, e vai dormir para lá, pode explodir o fogão e até arrebentar a sua casa, quebrar a janela e tudo? Você sabe disso, né? Mas não, vou dormir só um pouquinho. Então, daqui a pouco eu acordo e vou acordar na hora que o feijão estiver no ponto, eu vou acordar. Faz isso para você ver. Aí você vê, no outro dia, no outro dia não, naquele mesmo dia, você vai levantar, a geladeira está lá na horta, o fogão está lá na varanda, porque explodiu a sua casa. Mas a culpa foi de quem? Foi de Deus? Não. Foi do inimigo? Também não. É sua. A culpa é sua. Ou nossa, né? Então, amados, você que tem Deus na sua vida, Ele vai te honrar, porque Ele agrada você. Ou Ele agrada de você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, você está agradando a Deus. E Deus se agrada com isso. E Ele vai te honrar a sua fé. Ele vai te recompensar por isso, aleluia. Nós acabamos de ler. Então, amados, e se você que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Então quer dizer que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Quem quer desagradar a Deus que está sentado aqui? Alguém dos irmãos quer desagradar a Deus? Quer pagar para ver? Não. Eu creio que todo mundo aqui quer agradar a Deus. Um Deus que cuida da gente, um Deus que cuida da nossa família, um Deus que tem nos sustentado, um Deus que tem aberto os caminhos para a gente passar em seco, um Deus que tem derrubado muralha, um Deus que tem quebrado maldição, um Deus que tem nos livrado da garra de Satanás. Então nós devemos agradar ao Senhor. Então todo mundo para mim aqui tem fé. Agora devemos exercer a nossa fé. Pô, a nossa fé é em prática. O frio não pode impedir a gente de buscar Deus. A chuva não pode impedir a gente de buscar Deus. O calor não pode. Conforme não impede ninguém aí fora de fazer a vontade do inimigo. Aí fora, não tem, pode chover canivete que a pessoa sai assim mesmo. Pode chover canivete. Então, amados, conforme diz o pastor Leandro, tem que falar a verdade. Né, pastor Leandro? Tem que falar a verdade. Irmãos, o justo, ele vive pela fé. Os justos somos nós. Você é justo? Você tem sido justo? Você tem sido ovelha? Você tem sido verdadeiramente escolhido do Senhor? Você é ungido do Senhor? Você está pondo em prática isso na sua vida, aqui dentro e lá fora? Tá não? Mas então tenha fé, que é preciso mudança, é preciso conserto, é preciso consertar o altar, que estamos na reta final, porque o Senhor Jesus está voltando para nos buscar. Vamos profetizar, buscar nós e a nossa casa. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor, aleluia. Mas eles têm que querer. Isso é uma vontade de Deus, é uma vontade nossa também, mas eles têm que querer. Mas Deus está trabalhando, está tocando o coração de cada um. Que também não foi fácil nós entrar aqui dentro da igreja. Não tem pessoas aqui, alguns aqui já foram cresceram no berço cristão. Mas eu não cresci no berço cristão. Então, não foi fácil eu entrar, não. Mas quando Deus me chamou, mesmo não, você, assim, não adianta você fugir, não. Você vem cá. Aí me deu aquele toque e eu entrei, meio ressabiado com a igreja, falava tudo diferente, eu não conhecia aquele linguajar, eu não sabia nem como lidar dentro da igreja. Aí o Senhor foi me moldando, e aqui estamos nós. Glória a Deus. Praticamente 30 anos aí, praticamente, na presença do Senhor. Então, irmãos, é uma vitória muito grande para mim e para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Porque nós servimos um Deus que ajuda, um Deus que acolhe, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza o Espírito Santo e um Deus que voltará para nos buscar, para ir morar com Ele, na casa dEle. Ninguém hoje, talvez nem parente, você não quer pôr dentro da sua casa, quem mexe nas suas coisas, mas o Senhor, Ele nos escolheu para ir morar com Ele. Agora nós temos que, assim, preservar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, para que a gente vá morar no céu. Depende agora de nós, que a parte do Senhor Ele já fez. Então, amados, que Deus te abençoe. O justo viverá pela fé. Exercite a sua fé, meu irmão.
Assim como um jogador, ele entrar em campo, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que procurar um nutricionista, tem uns que vai engordando mais um pouquinho, então procurar para ter uma alimentação controlada, balanceada. Então, assim, para ele poder estar bem fisicamente, assim nós também precisamos exercitar a nossa fé para estar firmes na presença de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, e ficar firme, porque Ele está voltando no grande dia, que a gente não sabe que dia que vai ser. Se você não estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai ficar, eu vou ficar. Então tem que estar de acordo com a vontade dEle. Nós aqui podemos enganar um ou outro, mas a Deus ninguém engana. Então nós devemos ficar firmes na presença dEle. Ele sabe o nosso limite de tudo do ser humano. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa disso. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós ou no nosso meio para nos conhecer. Para nos conhecer e saber as nossas limitações. Então ele sabe o que você pode evitar, o que você consegue evitar, e sabe aquilo também que você não consegue evitar. Aquilo que você não consegue evitar, ele fala para você virar as costas, né? Porque o apóstolo Paulo prega dessa forma. Deixa eu ver se o apóstolo Paulo, não, no livro de Mateus, que fala assim: se o seu olho te fizer pecar, arranque ele fora. Quer dizer, vira as costas para aquilo. Então ele sabe disso. Agora, se eu vou dar mais uma olhadinha só, quando vê se você está lá no pecado. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Hoje é dia de oração, hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, de milagres a ser realizado pelo Senhor aqui na frente, em nome de Jesus. Que Deus possa, de uma forma sobrenatural, te tocar nessa noite, tocar na sua vida, tocar no seu emprego, tocar no seu casamento, tocar no seu sonho, tocar no seu coração, que eu falei no começo. Enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas. Quem conhecerá? Deus. Deus conhece o nosso coração. E a nossa mente também, que Ele lê pensamentos. Então que Deus te abençoe.